querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo, bem-vinda à aula de português. E o nosso tema é... Comer, capítulo 8. Observe essa imagem. É uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um instrumento que visa orientar uma alimentação de forma gráfica saudável. É um guia geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população. No Brasil, ela foi criada em 1999. Hoje nós iremos aprender sobre a alimentação saudável e a sua importância. Agora que você já analisou, já sabe o que é uma pirâmide alimentar, nós vamos para a página 21, capítulo 8. Comer. O que você mais gosta de comer? Imagino que você está pensando em várias comidas gostosas, frutas, verduras. Eu também estou. E o autor traz, então, com o título Guia de Alimentos. E tem alguns subtítulos que nós vamos analisar nesse texto, como experimente comer com os olhos. Na hora da refeição, olhe bem para os alimentos. Um prato de comida bem colorido é mais nutritivo, bonito e gostoso. Cada tipo de alimento traz em si substâncias que ajudam a manter o nosso corpo ativo e sadio. A diversidade de cores dos alimentos sinaliza a presença de diferentes nutrientes e a variedade é essencial para uma boa alimentação. Tente comer com a cabeça. Comer com a cabeça é pensar sobre o que e quanto se come. Explore todos os seus sentidos, mas saiba que há diferença entre comer e se alimentar. Aprenda a escolher alimentos nutritivos e a comer bem sem gastar muito. Aprecie os sabores. É muito importante você sentir o gosto e apreciar os sabores. Vamos lá? Como valorizar o sabor dos alimentos e evitar que todas as refeições pareçam sempre iguais? Todos os alimentos têm um sabor característicos, alguns muito suaves. Adoçar ou salgar muito esconde o sabor original dos alimentos e torna tudo muito parecido. Sinta o cheiro dos alimentos. Antigamente, as refeições eram preparadas lentamente. O cheiro dos alimentos ia entrando pelas narinas e acordando o estômago. Hoje, o tempo é mais curto e os alimentos industrializados entraram no mercado com forte participação da propaganda, definindo um novo modo de se alimentar. Mesmo com pouco tempo, há dias ou horários em que se pode preparar ou consumir uma boa refeição caseira e apreciar todos os cheiros. Escute as histórias sobre os alimentos. Associar comida gostosa somente aos alimentos industrializados é um engano que pode significar uma grande perda cultural. Cada região do Brasil tem suas receitas para preparar os alimentos tradicionais de forma saborosa e valiosa. Ouvir as histórias dos mais velhos, saber o que comiam e conhecer os segredos das receitinhas antigas é uma experiência rica e saudável. A comidinha da titia, da vovó, não parece assim ser bem saborosa, muito gostosa? Sim, cada pessoa tem aí um segredinho cultural que aprendeu com a mamãe, que aprendeu com alguém. Não é verdade?
Então, esse texto ele é riquíssimo e vai nos ajudar bastante. Então, qual é a finalidade do texto? Você vai observar que o objetivo do texto é instruir e trazer informações sobre hábitos saudáveis de alimentação por meio de dicas. Mas quais hábitos de saúde o texto ele incentiva? Com certeza, uma alimentação saudável, equilibrada e que valorize a história e a cultura dos povos. Segundo o Guia de Alimentos, relacionar comida gostosa somente com alimentos industrializados pode ser um problema? O texto ele explica que cada região do país tem uma forma tradicional de preparar a comida. Consumir somente alimentos industrializados pode significar uma grande perda cultural, como aquelas receitinhas gostosas, os ingredientes secretos, as dicas especiais. Em cada parte do texto, você então vai pintar uma frase que combina com o subtítulo. Ou seja, você vai pintar uma frase que combina com experimente comer com os olhos, uma frase que combina tente comer com a cabeça, uma frase que combina aprecie os sabores, uma frase que combina sinta o cheiro dos alimentos e uma frase que combina com escute as histórias sobre os alimentos. O que o texto quis dizer com comer com os olhos? Sem dúvida, apreciar os alimentos pelo olhar, observando as cores e formas. E comer com a cabeça? Nós devemos pensar sobre o que se come e escolher os alimentos mais nutritivos. Agora é com você. Por que o autor escolheu usar essas expressões? Escreva suas opiniões. E não deixe de refletir lá no Trocando Ideias. Quais informações importantes para você que podem ser aplicadas no seu dia a dia? Você concorda com as recomendações do autor em relação aos alimentos industrializados? Por quê? Depois que você realizar a sua atividade, eu trouxe para vocês algumas frases para você pensar. Tendo uma alimentação saudável, você fornece ao seu organismo todos os nutrientes certos de que ele necessita para melhor funcionamento. Cada dia que passa, as pessoas estão se dando conta da importância de que existe em ter uma alimentação saudável. A alimentação seja realizada melhor, para que a alimentação seja realizada da melhor forma, tem que ser ingerida na quantidade adequada. Caso contrário, o organismo não consegue desenvolver as suas funções, dando abertura para o surgimento de doenças. Olha quanto é importante a alimentação saudável, a alimentação adequada. Lá na Bíblia, em Coríntios 6,19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, porque o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita do nosso corpo. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Então, nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo.
Agora nós iremos para a página 23, na questão 5. De acordo com o texto, explique como os alimentos, como eles eram preparados antigamente. Antigamente as refeições eram preparadas mais lentas, né? Lentamente, com umas dicas, uns segredinhos. E hoje, como são preparadas? Os alimentos, eles são comprados. A maioria, né, dos alimentos, eles são comprados. Por quê? Porque as pessoas trabalham, não têm o tempo para cozinhar. O tempo hoje, ele é mais curto. Agora, quais são as vantagens e desvantagens dessas mudanças? Pense aí, tá bom? Quais são as vantagens e as desvantagens? Nós sabemos que desfrutar dos remédios da natureza contribui para a saúde física, mental e espiritual. Pense nisso. Para você pensar, alimentar-se de forma saudável é coisa só para adulto? Eu imagino que você respondeu aí que não. É muito bom crescer de forma saudável, não é verdade? Para que você cresça bastante inteligente, tenha uma saúde física, mental e espiritual. E não investigue, você então vai fazer o seguinte. No Guia de Alimentos, você aprendeu que cada região do Brasil tem suas receitas para preparar os alimentos tradicionais de forma saborosa e culturalmente valiosa. Você vai então entrevistar alguém, você vai ligar para uma pessoa, para sua tia, para sua vovó, para alguém da sua região e perguntar sobre os alimentos e as receitas que revelam a cultura do lugar onde você mora, certinho? E você vai então registrar nesse espaço as suas descobertas. Muito bem. E eu trouxe aqui para vocês algumas receitinhas que são antigas e que são receitinhas fáceis de fazer, muito saborosas e também muito nutritivas. Como, por exemplo, a panqueca de banana. Você vai utilizar um ovo, uma banana, uma colher de farelo de aveia e canela em pó. Olha só, são receitas fáceis, receitas práticas e que você pode tentar com a mamãe fazer em casa. Vamos para o estudo da língua na página 24. Em que lugares poderíamos encontrar textos como o Guia de Alimentos? Nós podemos encontrar em folder, em jornal, revistas de saúde, sites sobre alimentação, livro de culinária. E quais as dicas de alimentação são apresentadas no texto? Quais foram as dicas? Experimente comer com os olhos, tente comer com a cabeça, aprecie os sabores, escute as histórias sobre os alimentos, sinta o cheiro dos alimentos. Na questão de número 8, nas frases da atividade anterior, quais palavras convidam o leitor a realizar ações? Escreva-as a seguir. As ações são os verbos. Então, nós temos experimente, tente, aprecie, escute, sinta. Na questão de número 9, você vai observar cada situação abaixo e grifar as palavras que sugerem a realização de ações. Então, você vai grifar os verbos de cada frase. Fale mais baixo. Qual é a ação? Fale. Modo de preparo. Adicione o sal à água fervente e reserve. Quais são as ações? Adicione, reserve. Letra C. Chame um amigo e tire par ou ímpar para ver quem começa a brincadeira. Quais são as ações? Chame,
tire. Letra D. Anotem a tarefa na agenda. Qual é a ação dessa frase? Anotem. Muito bem. Agora, nós iremos para a página 25 e você vai completar a lista de alimentos saudáveis com palavras que o professor ditar. Então, a tia Karina vai ditar palavras que terminam com a vogal E, certo? Vamos lá. Nós já temos tomate, gengibre. Próxima palavra, patê. Patê. Espinafre, espinafre, espinafre. Abacate, abacate. Dendê, dendê, dendê. Couve, couve. Iogurte, iogurte, iogurte. Agora, você pode pesquisar no dicionário para você corrigir as palavras. Na questão de número 11, você vai circular as palavras que têm a última sílaba como tônica, certo? E na questão de número 12, você vai recortar e colar palavras que terminam com E. E vai organizar nos grupos indicados a seguir. No primeiro espaço, você vai circular as palavras onde a última sílaba é a sílaba tônica, certo? E depois, no outro espaço, você vai colar palavras onde a última sílaba é uma sílaba átona, ou seja, a sílaba fraca, ou seja, onde a sílaba não é a sílaba tônica, certo? Na página 26, você vai ler as palavras que você pesquisou e vai observar o som da letra E. E depois você então vai perceber que a letra E pode ser pronunciada com o som I e também com o som de E. Em seguida, na questão de número 14, você vai escrever o nome das imagens a seguir. Você vai olhar as imagens e vai escrever o nome de cada um. No final de palavras, a letra E pode apresentar o som de I em sílabas átonas, ou seja, sílabas fracas. 15. Complete a frase a seguir e brinque com os sons das palavras. Leite quente dá dor de dente na gente. Olha só, tenta falar bem rápido. Na página 27, você então irá realizar a agenda de nutrição. Isso pode ser realizado amanhã, porque aí você vai anotar o horário do seu de jejum. Se você lancha antes do almoço, você vai anotar o horário. E não esqueça de também escrever com o que você se alimentou, certo? Você vai anotar o seu almoço, o horário, o lanche da tarde e também o jantar. Vocês podem se lembrar da história de Daniel. Lembra? Na Bíblia, diz que Daniel e seus amigos, diante do banquete do rei da Babilônia, eles pediram alimentos saudáveis e simples, e eles então se tornaram os mais inteligentes e fortes do que os jovens daquele reino. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.